Queridos irmãos, graça e paz seja com todos, que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana de vitória, em nome de Jesus. Irmãos, na aula passada, eu acho que nós batemos um recorde, porque eu disse aqui que quando tratei de Atos, eu consegui ficar uma aula falando de um versículo. Mas na aula passada nós falamos de duas palavras do versículo 21. Abra comigo, Romanos, capítulo 3, e vamos tratar a partir do versículo 21 hoje. Mas nós tratamos, na aula anterior, apenas da palavra mas agora. Eu acho que eu falei um pouco da justiça de Deus, mas então vamos lá, 4 palavras. Metade do versículo, tá bom? Mas hoje nós vamos seguir, ver pelo menos o versículo 21, 22 e 23. Querido irmão e irmã, estamos tratando a respeito de algo tão maravilhoso que é a justificação. Irmãos, a justificação, ela é, como eu disse na aula anterior, a consumação de Cristo na cruz do Calvário. Ela é um ato jurídico de Deus. Deus, a partir do Éden, construiu um plano que Paulo narra em Coríntios, no capítulo 15, de reconciliar consigo o homem, o mundo. E tudo isso vai se consumar aonde? Em Jesus, na cruz do Calvário. Por que chamamos isso de um ato jurídico? Podemos citar Colossenses capítulo 2, versos 13 e 14, onde Paulo, dizendo à igreja de Colosso, ele diz que todo o escrito de dívida que era contrário a nós, ou seja, usando o linguajar comum de hoje, aquela ficha corrida de pecados, de engano, de horrores que eu e você cometemos. A Bíblia diz que o escrito de dívida que era contrário a nós foi rasgado e pregado na cruz do Calvário. E o Senhor moeu o seu filho e o fez morrer naquela cruz, para que agora eu e você, que nos achegamos a Ele, que nos rendemos a Ele, que nos arrependemos dos nossos pecados e declaramos o seu nome publicamente como nosso fiel, único e suficiente Salvador, fôssemos agora considerados justos, aptos para um dia estarmos com Cristo na glória celeste. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Então nós vamos continuar tratando desse tema. E vamos ler aqui Romanos capítulo 3, a partir do versículo 21, onde o texto diz que, mas agora, ou seja, não mais pela lei, não mais na condição anterior de vida, não mais na vida pecaminosa, mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas. Isso é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Pois não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vamos parar aqui? Vamos parar por enquanto por aqui, nessa leitura desses 3 versículos. Irmãos, o versículo 21, se você observar na sua Bíblia, e eu espero que a sua Bíblia traga essa escrita, se ela não trouxer, por favor, como eu digo para alguns irmãos, às vezes, avalie a Bíblia que você está usando, porque algumas Bíblias que a gente usa por aí, ela é comercialmente muito boa, mas para a leitura mesmo, eles erram muito, deixam muito a desejar. Veja bem, mas agora a justiça de Deus se manifestou. A justiça de Deus, aquela narrada, revelada
no Evangelho, que está escrito no capítulo 1, no versículo 17 de Romanos mesmo, onde lemos que o homem então viverá pela fé, ou seja, a partir da revelação da justiça de Deus, que foi Cristo, porque tudo aquilo que Deus planejou e desenhou para a redenção do homem, para a salvação do homem, foi manifesto em Jesus, ou seja, toda a justiça de Deus, tudo aquilo que ele faria para obter de novo a reconciliação que ele desejava com o homem, estava em Jesus. Lembra que nós citamos Isaías na última aula, dizendo que aprove a Deus moê-lo pelas nossas transgressões. Quando Jesus vai à cruz do Calvário, derrama seu sangue, a justiça de Deus é feita, porque era para mim, era para você, era para que nós sofrêssemos no lugar de Jesus. Mas quando Jesus vai à cruz, nós estávamos com ele, nós estávamos nele, todo o nosso pecado, a Bíblia diz em Isaías que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então a justiça de Deus, citada no capítulo 1, no verso 17, dizendo, se revela no Evangelho. Aqui, depois de fazer um considerável relato da podridão humana, da carne e dos seus pecados do homem, em todas as esferas, seja ele judeu ou gentil, ele vai dizer, mas agora a justiça de Deus se manifestou. Ou seja, tudo isso que vocês viveram, agora já tem uma nova forma de ser analisada, de ser enxergada, de ser considerada, tudo isso, porque a justiça de Deus se manifestou sem a lei. Vou abrir um adendo que eu estendi a minha fala. Quando eu disse da qualidade da Bíblia, por quê? Porque você vê aqui, nós temos duas leis citadas aqui. A justiça de Deus se manifestou sem a lei. Esta lei, ela deve estar na sua Bíblia em letra minúscula. Lei com L minúsculo. Vírgula. Atestada pela lei. Esta segunda lei com letra maiúscula. E pelos profetas. Por quê, irmãos? Porque a primeira lei, da qual a justiça de Deus manifestou sem ela, era aquela lei dos homens, dos costumes, dos hábitos da cultura judaica, aquilo que foi se fazendo uma metamorfose da lei, com L maiúsculo, da lei de Deus, e foi se transformando em hábitos, costumes, usos e costumes, foi dando base para que fariseus, para que saduceus, para que morreus, fossem se alimentando daquilo. Sem essa lei. Cristo não se valeu dessa lei humana, não. Mas aqui ele diz no texto, atestado pela lei, maiúscula, de fato, a lei de Deus e dos profetas, a lei e as palavras dos profetas, as profecias todas, tantas delas que falavam a respeito de Jesus, ou seja, todo o Antigo Testamento, que anunciavam Jesus, que apontavam para Cristo, ou seja, toda aquela justiça que estava na lei de Deus e dos profetas e das profecias, que foi ao longo do tempo sendo uma construção, tudo aquilo se manifestou e tudo aquilo de fato ganhou forma em Jesus. Agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei humana.
mas atestada pela lei de Deus e pela lei dos profetas. Paulo aqui, irmãos, ele usa esse texto para dizer aos romanos, para dizer àqueles que teriam acesso à sua carta, aos seus escritos, para mim e para você, que a justificação, esse ato amoroso, maravilhoso de Deus para com o homem, passou uma moto barulhenta aqui agora, esse ato de Deus para com o homem, tudo aquilo que Jesus fez, não era algo novo, que a ideia da justificação não havia nascido em Paulo, que a justificação não era uma ideia dos apóstolos, mas que a justificação ela era algo já preparada da lei, preparada dos profetas, trazida até ali, para agora se manifestar. Por isso ele usa esse termo, mas agora se manifestou. Mas não que fosse algo novo, não. Porque se você ler os profetas, as leis, você vai ver que haveria um anúncio, sempre houve um anúncio desse ato salvífico, desse ato justificador de Deus para com o homem. Então, Paulo trata dessa maneira, até mesmo para dar credibilidade à sua fala, credibilidade ao conteúdo que ele estava expondo, à doutrina que ele estava estabelecendo, trazendo da parte do Senhor e do Espírito Santo para a igreja, para o povo, mas dizendo, não tem nada de novo aqui, não tem nada de novo naquilo que eu trago, porque tudo que aconteceu, tudo que foi vivido com Jesus e em Jesus, o seu ato, a cruz, a sua crucificação, a sua ressurreição e a sua ascensão, tudo. E o ato da cruz do Calvário, atestado pela lei e pelos profetas. O versículo 22, ele diz, isto é, novamente ele faz menção da justiça de Deus, que é, novamente eu reforço, o compêndio de tudo aquilo que se trouxe da lei e dos profetas a respeito de Cristo Jesus. A lei, a justiça de Deus que havia se manifestado em Jesus. Isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Veja bem, capítulo 1, versículo 17, Paulo faz como que uma revelação. É a primeira vez que ele vai fazer menção desse termo, dizendo, olha, eu não me envergonho do Evangelho. Pelo mesmo contexto, ele estava trazendo aqui, fazendo aqui uma observação, uma afirmação, dizendo, olha, não é porque ele morreu numa cruz no meio de dois bandidos que há qualquer demérito nisso, não. Que há qualquer problema. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação. E aí ele vai dizer, olha, aquilo que aconteceu lá. Veja bem, versículo 17, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho. Ou seja, a justiça de Deus se revelou naquilo que foi feito lá na cruz do Calvário, de fé em fé. Agora, no versículo 21 do capítulo 3, ele cita a justiça de Deus no sentido de reafirmá-la, dizendo, olha, tudo o que aconteceu foi atestado pela lei e pelos profetas. Mas até agora ele não tinha feito uma relação do homem comum, simples, eu, você, daqueles romanos, da igreja. Ele não tinha feito uma relação dessa justiça de Deus e de nós. Mas agora no versículo 22 ele diz, isso é, tudo aquilo, ou seja, a justiça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Ou seja, o ato salvífico de Cristo aconteceu.
A cruz é verdadeira, ela aconteceu. Jesus foi surrado, moído, levado à cruz, morreu, ao terceiro dia ressuscitou e depois ascendeu ao céu. Tudo isso aconteceu de fato, mas aqui Paulo começa a fazer uma distinção. Que agora ele diz o quê? Ele apenas diz, mas aquilo lá é a justiça de Deus, mas para aqueles que creem. Não adianta tudo aquilo se você não crer que aquilo de fato aconteceu e que aquilo de fato é justiça de Deus para a minha vida e para a sua vida, por aquele ato que Ele nos justifica, por aquele ato que Ele nos faz novas criaturas, por aquele ato que eu e você, mesmo nascidos em pecado, agora não vivemos mais em pecado, mas temos condições de sermos olhados por Deus e encontrados justos. Glória a Deus por isso. Mas Paulo começa a fazer agora uma condicional. A condição é qual? A condição é a fé. Isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem. E novamente aqui nós vamos abrir uma outra janela, porque ele traz agora que aquilo tudo que aconteceu na cruz, o plano de Deus, que era a justiça de Deus, para se manifestar redentor ao homem, justificador e salvador ao homem, ela acontece, mas ela acontece apenas para aqueles que creem. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você crê em Deus de fato, irmãos? Ou você é convencido de algo pelo tempo, pelas suas relações, por você vir à igreja? Irmãos, a justificação é algo tão maravilhoso para nós, irmãos, mas ela tem que ser real na nossa vida. E a justificação, ela acontece em nossas vidas, resultado de duas coisas, da fé e do arrependimento, irmãos. Eu creio que existam inúmeras pessoas que vivem e viverão uma vida inteira dentro de uma igreja, sem se arrepender, sem ter um encontro genuíno com Jesus e sem tornar-se nova criatura. Isso, irmãos, é triste demais. Sabe por quê? Naquela hora, naquele dia, ouvirão do Senhor: eu não vos conheço. Porque esse ato de Deus que justifica o homem, ou seja, nos isenta do nosso pecado pela justiça que foi cravada na cruz do Calvário, aquele ato que é o que rasga o escrito de dívida, ele depende de um arrependimento genuíno. Que se não houver, nada disso acontece. Mas o versículo aqui, 22, ele continua dizendo: por meio da fé em Cristo Jesus, para todos os que creem. Os irmãos sabem, e eu nunca escondo a minha dificuldade, a minha antipatia à doutrina que separa o clubinho dos eleitos, o clubinho dos privilegiados eleitos, antes da fundação do mundo, sem qualquer motivo, razão aparente para serem salvos, e os outros que vão todos para o inferno, porque alguns precisam perecer para que o clubinho dos eleitos seja eleito. Essa doutrina mentirosa, que numa simples leitura como essa diz: porque para que todos os que creem
pois não há distinção. E é interessante que esse versículo, não há distinção, Paulo está se referindo a todos aqueles que estavam atrás, aqui nos capítulos 1, 2 e 3. Gentios, devassos e perversos. Gentios que se consideravam melhores, mas apontavam o dedo e acusavam. Judeus que tinham na circuncisão e na lei o status da fé, mas que viviam pior do que aqueles que não eram da circuncisão e da lei. E todos aqueles que nós acompanhamos aqui nos últimos 3 capítulos, Paulo está dizendo, olha, não há distinção. Seja você quem você for, da etnia que você for, da origem, do credo, da onde você veio, não há distinção. Irmãos, em Atos, no capítulo 10, no versículo 34, Pedro fala, chegando a multidão a ele, vou abrir lá para fazer a leitura, Pedro faz essa afirmação de uma maneira tão linda, em meio ao seu discurso. Pedro diz, e tomando a palavra, Pedro disse, na verdade, reconheço que Deus não trata pessoas com base em preferências. Essa aqui é uma versão que muda um pouco a nossa conhecida frase, que Deus não faz acepção de pessoas. Capítulo 10, versículo 34 de Atos, você pode ler na sua Bíblia. Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. Quer um outro versículo? Romanos, capítulo 11, versículo 32. Eu já citei ele aqui algumas vezes. Romanos 11, 32. Porque Deus colocou todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Qual é a condição dessa misericórdia? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, versículo 23. Irmãos, todos os que creem podem ser alvo da justiça de Deus. Todo aquele que crê é justificado pelo Senhor Jesus, por a sua obra maravilhosa na cruz do Calvário. Sabe por quê? Porque não há distinção. Todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Então todos pecaram. Mas agora Deus, na sua bondade, graça, misericórdia, Ele vai usar de misericórdia apenas com um pequeno grupinho. Irmãos, que doutrina é essa? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Capítulo 11, Deus colocou todos debaixo da desobediência, para poder usar de misericórdia para com todos, sem distinção, sem saber se é judeu, se é grego, se é gentil, se é o que for, irmãos. Todos nós carecemos da graça de Deus. Todo aquele que crê será salvo. Irmão, creia no Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais ele fará, ele já fez pela sua vida. Meu irmão, renda-se ao Senhor. E se você ainda acha que você não teve essa experiência ela não é algo que se sente. É interessante que a justificação, ela é um ato. Ela acontece uma vez só. E a partir desse ato, você não tem... A minha avózinha querida, que agora no mês de julho vai completar 90 anos. 90 anos dedicada ao Senhor. Uma mulher piedosa, abençoada.
do dia que ela foi justificada, que Deus olhou para o seu coração e viu arrependimento. Não sei quando foi, mas deve ter sido lá para a década de 30, de 40. Aquele irmão que hoje teve contato com o Evangelho de Jesus e se arrependeu genuinamente, ambos são justificados. Diferente da santificação, que ela é crescente, temos a santificação inicial, temos a inteira santificação, temos a santificação que vai até o dia da glorificação, o qual nós devemos buscar dia a dia, como diz o nosso hino da nossa igreja, santidade mais e mais, assim canto, aclamo, aprego-a e vivo-a, santidade mais e mais. Mas a justificação não, ela é um ato, ela é um ato, e esse ato ocorre a todo aquele que crê, e a todo aquele que apresenta em seu coração a Deus um arrependimento genuíno. Portanto, irmãos, todos pecamos e destituídos somos da glória de Deus. Mas agora, o Senhor está à porta e bate. E aquele que ouvir a sua voz e abrir a porta do seu coração, ele entrará, ceará contigo, ceará comigo, ceará conosco à mesa e nos fará agora parte do seu reino, justificados, sem nenhuma acusação, sem nada contrário a nós. Que maravilhoso é isso, irmãos. Deus é bom demais. Obrigado, Senhor, pela graça maravilhosa de Jesus. Obrigado pela obra de Jesus na cruz do Calvário. E obrigado porque o Senhor não desistiu de nós. Ainda que no Éden o homem pecou, o homem deixou o seu estado original de imagem e semelhança de Deus, o Senhor fez um plano por nós e cumpriu, foi fiel. E Ele é fiel, é maravilhoso. E Ele nos levará até o último dia, até o dia do Senhor, seja para nós individualmente, ou se Ele vier buscar toda a sua igreja, que eu e você possamos ouvir o som da trombeta, soar e lá no céu ouvir o nosso nome. Deus te abençoe, querido irmão, te dê uma semana de bênção e paz, em nome de Jesus. Avançamos 3 versículos, hein? Glória a Deus. Deus te abençoe.